queridos, nós estamos tratando nesses blocos sobre o valor e os fundamentos da oferta, e agora estamos falando sobre os valores e também os fundamentos do dízimo. E eu terminei o último bloco dizendo que o cálculo do dízimo é uma questão de fé, que nós precisamos definir a nossa renda ao dizimar. Afinal, o dízimo, ele é do bruto ou ele é do líquido? A Bíblia não vai entrar nesse mérito, porque isso não era alvo da especulação nos dias em que essa doutrina ela foi instituída. Não tem como você mensurar isso dando fruto da terra ou talvez dos animais. Alguns acham que se deva dar o dízimo do líquido. Alguém vai dizer que é do bruto. Isso é uma decisão de foro íntimo, mas certamente não pode ser nada menos do que o teu líquido. Ainda que você considere que muitos descontos sobre o salário bruto vão acabar se transformando em benefícios para nós posteriormente, como descontos de INSS, imposto de renda e tudo mais. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Então pegue o seu líquido, calcule 10% e você pode dar o seu dízimo. O dízimo também, irmãos, não é só do salário. É da aplicação financeira, é do aluguel que você tem, é da poupança que você possui, é do fundo de investimento. Qualquer coisa que se traduza como lucro deve ser dizimado. Você tem uma empresa, a sua empresa, eu vou falar por hipótese, ela arrecada R$100 mil por mês, pronto. É uma empresa pequeno para médio porte, pronto, R$100 mil, ela está crescendo. Só que desse faturamento, você tem que abater impostos, você tem que abater folha de pagamento, você tem que abater aluguel, você tem que abater custos fixos como telefone, água, luz, você tem que abater compra de reposição de material para você trabalhar, ou seja, trocando isso aqui em miúdos, você faturou 100 mil, mas ao final do mês você descobre que o que você ganhou de lucro foi 20 mil reais, ela deixou 20%. 80 mil reais foi para você gerir a sua empresa durante aquele mês. Você vai dizimar em cima dos 20 mil. Agora o dízimo, nesse caso hipotético, é 2 mil, porque tem pessoas que pegam esses 20 mil, vivem com 10, pegam 10 e fazem uma poupança ou reinvestem na empresa. Você faz o que você quiser com o seu lucro, mas o dízimo é do lucro, não é o do que efetivamente você pegou para você usar no seu dia a dia. Se você teve 20% de ganho, então é 10% em cima dos seus 20% de ganho. Nesse caso aí eu te dei um número exato, hipotético, de 100 mil com um lucro de 20 mil para você entender que o dízimo seria, hipoteticamente, 2 mil reais. E não um dízimo de 1.000, porque você só ficou com 10 e 10 você botou na poupança ou reinvestiu na sua empresa. Por que é que nós temos ou devemos ser dizimistas? Porque é bíblico, como nós já falamos, você vai ver Abraão dando dízimo, você vai ver Jacó dando dízimo, você vai ver os patriarcas dando dízimo, e quando nós falamos de patriarcas, nós estamos falando de uma era pré-mosaica, antes de Moisés. Porque quando chega o tempo de Moisés, a lei é dada para Moisés. E com a lei vem a instituição do dízimo. Então você vai ter o dízimo antes da lei, você vai ter o dízimo na lei e você vai ter o dízimo na graça. Quando Jesus vai dizer que os fariseus, o povo que estava ao seu redor, eles dizimavam do cominho, do endro, das coisas do dia a dia, e que eles deveriam fazer isso mesmo, mas não omitir o dízimo. Eles deveriam dizimar. Então nós vamos ver dízimo antes da lei, o dízimo na lei e o dízimo
depois da lei, no tempo da graça. Então, o dízimo é bíblico. Nós dizimamos porque Deus é dono de todas as coisas. Salmo 24, versículo 1 vai dizer que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo inteiro e aqueles que nele habitam. E isso inclui a minha vida e a sua vida, a minha finança e a sua finança. Devemos ser dizimistas porque é Deus quem cria as condições de nós adquirirmos bens. É Ele que nos dá saúde, é Ele que nos abre portas, é Ele que nos abençoa. Você já parou para pensar que na pandemia, quando muitos quebraram, você que estava desempregado ficou empregado? Você que era empregado virou patrão? Muita gente quebrou no teu segmento, mas você não, você continuou. Tem gente mais qualificada do que eu e você, desempregada, e nós estamos empregados. Tem gente com uma capacidade muito superior à nossa, mas que não tem saúde, você tem saúde. Deus tem mantido essa porta para você. Então é Ele que cria condições para que nós possamos trabalhar, adquirir bens, crescer. Sem Ele não teríamos nada. Então apenas reconhecemos o seu favor. Porque devemos ser dizimistas? Porque é um ato de adoração a Deus. Cultuamos a Deus também com as nossas finanças, com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Por que nós devemos ser dizimistas? Porque é um ato de consagração a Deus. Nós gostamos de cantar um hino que diz que tudo a Cristo a ti entrego, a ti consagro, e isso inclui o dízimo. Porque eu tenho certeza que agora eu estou falando para alguém que antes de conhecer o Evangelho, você deixava muito mais do que o dízimo na boca de fumo, na mesa de bar, na roda de jogo, na prostituição que estava destruindo o teu matrimônio e a tua família. Quando tu teve o encontro com Cristo, você passou a ter as tuas finanças libertas disso tudo. Você não precisa deixar dinheiro mais numa boca de fumo, numa mesa de bar. Passou a sobrar. Então nós devemos consagrar tudo ao nosso Senhor, porque é um processo de santificação. À medida em que nós vamos nos santificando, nós vamos nos desprendendo das coisas materiais. A palavra do Senhor vai dizer em Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 3, que bem-aventurados os pobres de espírito, e tem uma tradução que vai dizer que bem-aventurado é o desapegado. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez você não tenha uma casa aqui na terra, talvez aqui na terra você não seja a pessoa mais rica da sua família, é possível que você não tenha sido o mais bem-sucedido da sua turma do colégio ou da faculdade, mas você teve um encontro com um Cristo que te justificou, que morreu na cruz do Calvário pelos teus pecados, pelos meus pecados, e que nos fez uma promessa, que voltaria para nos levar, para que aonde Ele estivesse, nós também estivéssemos com Ele. Nos deu direito a ter a herança que era dele, que é muito mais do que tudo isso. Ainda que não tenhamos tudo aqui na terra, existe um futuro de glória que aguarda por todos aqueles que são fiéis. Então vale a pena você ser fiel ao Senhor. Devemos ser dizimistas, porque o dízimo é um ato de gratidão a Deus. Cantávamos também da harpa cristã que nós deveríamos contar as bênçãos e dizê-las todas de uma vez, e nós ficaríamos surpresos de ver o quanto Deus já fez, quanto milagre na sua vida, quanto milagre na sua casa, quanto milagre na sua família. Gente que ganha menos do que nós, ou melhor, que ganha mais do que nós, e que quando chega no meio do mês, às vezes está nos pedindo dinheiro emprestado. Você às vezes ganha menos do que aquelas pessoas, mas como você é fiel no seu dízimo, é liberal nas suas ofertas, você acaba o mês bem. Devemos ser fiéis nos nossos dízimos,
porque tem promessa para o dizimista. Malaquias vai dizer que nós devemos levar os nossos dízimos à casa do tesouro, porque é o Senhor que vai repreender o devorador. Então, deixa eu te explicar isso aqui. Existem castas de demônios no mundo espiritual. Tem aquele demônio que você já deve ter visto se manifestando dentro da igreja ou em algum lugar, que vem um crente, um cristão, uma cristã, que tem vida com Deus, chega ali, repreende aquele demônio no nome de Jesus, aquele demônio sai e a pessoa fica liberta. Tem uma outra casta de demônios que os discípulos vão virar para Jesus e vão dizer: Senhor, nós vimos uma pessoa que estava endemoniada e nós não conseguimos fazer aquela pessoa ficar liberta. E Jesus vai dizer: é porque tem uma casta muito específica que ela só sai quando alguém que tem prática de jejum e oração repreende esse tipo de casta. Tem uma classe de demônios muito específica, que a Bíblia vai dizer que estão presos em cadeias eternas, que acompanharam Lúcifer na sua rebelião, mas que não se submetem a ele e que serão soltos na segunda metade da grande tribulação. Mas tem uma classe de demônios que não está presa em cadeias, uma classe de demônios que ela não sai quando alguém que tem a prática de jejum e de oração repreende, nem tampouco ela vai sair quando vem um dirigente da intercessão, o pastor da igreja ou alguém que tem autoridade. Uma classe que Malaquias vai chamar de devorador, que atua nas finanças do ser humano. Essa classe de demônios, ela é repreendida diretamente por Deus, mediante a nossa fidelidade no dízimo. Por que é que nós devemos ser dizimistas? Porque quando nós dizimamos, nós estamos contribuindo para a evangelização de pessoas que caminham sem conhecer a verdade. O pastor Silas tem dito que se nós estamos aqui para abrir igrejas e não é para ganhar almas, então manda fechar as igrejas. Nós estamos abrindo uma igreja atrás da outra para que pessoas possam ter um encontro com Cristo e ter as suas vidas mudadas. Abertura de igreja, sustento de obreiros em tempo integral para atender às necessidades da obra de Deus, para distribuir bíblias, literatura, folhetos, fazer programas, colocar na internet uma mensagem salvífica que muda, que transforma a vida do homem. Eu pergunto a você, quanto vale uma alma? Quanto vale uma alma? Será que tem custo o investimento que fazemos para ganhar almas? Não é custo, é investimento. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe as suas finanças, no nome de Jesus.